Você já decidiu qual tipo de Enem você vai fazer? Se vai ser o impresso ou digital? Bom, hoje eu, professor Roberto Stabile, vou fazer um raio-x do Enem digital para vocês. Todas as informações necessárias para que vocês saibam como vai ser o Enem digital e vocês façam a escolha correta. Fora as dicas de Enem que nós vamos trazer nesse canal. Dicas fundamentais para o seu sucesso na prova. Então vamos lá. Primeira informação importante sobre o Enem digital. Data de inscrição do dia 11 ao dia 22 de maio, mesma data do Enem impresso. Você pode escolher pelo Enem digital? Sim, pode escolher. Lembrando que só pode fazer o Enem digital quem está terminando o ensino médio ou já terminou o ensino médio. Aquele aluno que é o treineiro da primeira série, da segunda série, esquece. Esse não pode fazer. Então você que está terminando ou concluiu já o ensino médio, pode fazer o Enem digital. Levando em consideração o seguinte, você só pode se inscrever ou no Enem digital ou no Enem impresso. E vai escolher uma dessas modalidades. E lá na frente nós vamos falar um pouquinho da quantidade de vagas que tem o Enem digital. Então, num primeiro momento, a data de inscrição do dia 11 ao dia 22. Valor da taxa, R$ 85. Ok, escolhi o Enem digital. Bom, e agora, Roberto? Quais são as características do Enem digital? O que eu posso saber um pouco mais do Enem digital que é diferente do Enem impresso? Primeira coisa, o dia que vocês vão fazer a prova do Enem digital, ela é praticamente um mês antes do Enem impresso, no dia 11 e no dia 18 de outubro. Levando em consideração que a gente não tem adiamento dessa prova, mas a data formalizada no edital é no dia 11 e no dia 18. Bom, um mês antes, será que está valendo a pena? Bom, vamos pensar. Essa é uma informação muito importante. Uma outra informação é que essa prova não vai ter o critério de acessibilidade, ou seja, os alunos que precisam de acessibilidade não vão poder fazer essa prova. Serão direcionados para o Enem impresso. Uma outra dúvida que todo mundo fala é o seguinte, mas Roberto, esse Enem digital eu vou conseguir fazer em casa? Calma, galera, você não vai conseguir fazer em casa. E você não vai abrir o seu computador e vai fazer essa prova do Enem digital. Na verdade, esse Enem vai ser aplicado em locais credenciados pelo INEP. O INEP faz um trabalho muito sério, então a prova sempre vem com muita qualidade, com muita seriedade. E isso eu sempre chamo a atenção dos meus alunos. Quando eles me perguntam sobre questões, me perguntam sobre matérias, a gente vai dar essas dicas todas aqui. Mas eu sempre falo que o Enem ele é sempre feito com muito cuidado, porque o INEP é muito sério nisso. Então você vai ter áreas, escolas, universidades, polos de educação à distância, onde vão ser aplicadas essas avaliações. Bom, isso é importante? É importante você saber o endereço, levando em consideração que você precisa chegar antes. Lembre sempre disso, antecipando a prova. É igualzinho o Enem impresso. A diferença é que você vai fazer numa região, numa área, numa escola, como eu falei, num local onde você vai ter acesso à internet, a computadores, etc. Bom, uma outra informação muito importante também para o Enem digital, a redação. A gente especulou, eu vi muita gente falar sobre essa questão da redação, que a redação pode ser digitada, etc. Fui pegar uma informação mais concreta, que a redação também será impressa, assim como é na prova normal, vocês já fizeram, alguns já fizeram, prova no cotidiano de impresso, a redação da prova digital também será impressa. Então, não esqueça de levar a caneta preta para fazer a redação. Isso é muito importante, porque às vezes você vai para o Enem digital, acha que não vai escrever nada, mas vai precisar sim fazer a redação, porque a redação vai ser impressa. Muito importante. Uma outra questão é, muita gente já pergunta assim, mas a logística, será que vai dar certo? Se chovesse, qualquer problema, como acontece em toda a prova do Enem, qualquer problema que ocorra na localidade, que impeça de haver a prova, essa prova tem uma segunda aplicação. Pode ser dias depois, depende muito do calendário do INEP. Então, atentem também para isso. Outra informação muito importante. Se você na véspera da prova está com uma doença contagiosa, você pode avisar o INEP e ficar fora dessa prova fazendo uma segunda aplicação ou a prova impressa. Ou seja, aquele aluno que pode ter contraído alguma doença infecto-contagiosa pode adiar a sua avaliação. São características comuns da própria prova normal do Enem. Uma outra característica do Enem digital, já que nós já falamos,
a data de inscrição, nós já falamos a data da prova, o valor, as características da prova para quem vai fazer, é a seguinte. Bom, você sabe que o Enem impresso, ele é liberado para o Brasil todo. Então, mais de 5 milhões de pessoas fazem o Enem impresso. O Enem digital vão ser para 100 mil pessoas. E essas 100 mil pessoas são divididas em várias cidades, praticamente de todo o Brasil. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, que é o Rio de Janeiro, nós vamos ter 8.900 provas aproximadamente. 8.977 provas. Na cidade de São Paulo, nós vamos ter aproximadamente 14 mil provas. No Brasil todo são 100 mil, mas essas provas são distribuídas. Por isso, quando eu falei que, quando abrir a inscrição, se você quer fazer o Enem digital, é importante correr para se inscrever, porque as vagas são limitadas. Se não tem na sua cidade, mas tem uma cidade próxima, você tem que ver se é possível você fazer nessa cidade próxima. Além de, se é viável. Bom, além dessa questão do número limitado de vagas, a gente tem essas características que muita gente fala assim, pô, mas a prova vai vir diferente. A prova é idêntica à prova impressa, com as mesmas habilidades, cobrando as mesmas coisas. E aí todo mundo fala assim, poxa, Roberto, pô, tu vai ter um vídeo aí dizendo quais são as dicas, o que é que cai mais? Nós vamos ter inúmeros vídeos mostrando o que que o Enem traz para que vocês acertem as questões. Dica de questões, habilidades, vamos falar muito sobre habilidades. Eu vou trazer amigos, professores, que vão dar dicas das suas matérias. Eu vou falar um pouquinho sobre a geografia, sobre as ciências humanas, mas eu vou trazer alguns amigos que também vão dar dicas e eu vou falar de elementos fundamentais para essa prova. Bom, então nós já falamos de data, nós já falamos de período de inscrição, nós já falamos de como vai ser o local, falamos praticamente de tudo. Faltou uma característica. E essa característica pouca gente sabe. E vou dar essa dica só para vocês, porque já ouvi muita gente falando sobre prova do Enem, etc. O Enem digital. Essa dica é fundamental. Se você é aquele aluno que tem uma sensibilidade muito boa para vídeo, para música, para informações e prefere esse tipo de mídias, né, objetos midiáticos, muito mais do que o texto impresso, faça o Enem digital. Qual é a diferença do Enem digital para o Enem impresso? E isso todo mundo está se questionando, mas ninguém sabe. O Enem digital vem com conteúdo midiático muito intenso na prova. Você vai ter muitos vídeos, você vai ter músicas, você vai ter infográficos, você vai ter uma série de informações midiáticas onde você vai colocar nessa prova digital, diferente da prova impressa, que é uma prova, de uma certa forma, homogênea, estática, onde você vai ler inúmeros textos. No Enem digital, você vai ter o acesso a essa mídia. E isso, para quem gosta e para quem tem essa facilidade, é fundamental. É como se eu estivesse saindo na frente dos outros concorrentes. Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. No próximo vídeo eu vou falar sobre essas vantagens e desvantagens. Mas eu deixei dicas aqui importantíssimas. E praticamente falamos tudo sobre o Enem digital. Os dados que a gente está colocando, os dados que a gente vai falando aqui, são importantes para vocês raciocinarem como é que vai ser a prova de vocês. Agora vem a surpresa que eu falei que eu ia deixar para o final do vídeo. Eu e muitos professores que também estão aqui no YouTube, estamos montando uma prova ou um simulado muito próximo ao Enem digital, com características muito próximas ao Enem digital. Isso vai facilitar a vida de vocês até escolher se vocês farão o Enem digital ou farão o Enem impresso. O Enem impresso todo mundo já sabe como é. O Enem digital que tem essa interrogação. E nós aqui, eu e muitos amigos que têm canais no YouTube, vamos fazer um simulado especial para vocês testarem como é o Enem digital. E posso dizer o seguinte, nós temos inúmeras informações muito legais para mostrar para vocês aqui no nosso canal. Por isso eu sempre falo, se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos, dê lá o joinha, vocês vão se surpreender com a quantidade de informações que nós temos aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.